E tem aulas maravilhosas lá, inclusive a aula do Jaros está lá. Solicito que vocês se inscrevam no canal e assistam as aulas lá, que inclusive essa do Dr. Aderson também ficará disponível lá. Eu chamo agora a doutora Daiane Avelino, integrante da Comissão de Perícias da OAB São Bernardo do Campo, para apresentar o currículo do professor Aderson Pessoa Júnior. Com a palavra, a doutora Daiane Avelino. Oi, pessoal, boa noite a todos. Bom, um pequeno currículo aqui com um resumo das inúmeras atividades do Dr. Aderson. Ele é especialista em Direito Material e Processual do Trabalho, também especialista em governanças, riscos, compliance e controles com ênfase em Direito do Trabalho, recurso de revista, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, ações com pedido de insalubridade e periculosidade, e também é químico com especialização em metrologia e controle de qualidade. Uma boa palestra para todo mundo. Com a palavra, doutor Aderson. Boa noite, colegas, boa noite a todos. Um grande prazer vê-los aqui, ainda que virtualmente. Eu acho que tem um microfone ainda aberto, eu acho que é o do Gabriel. Você consegue fechar isso, por favor? Eu fecho o meu, por favor, que eu não estou conseguindo fechar. Acho que tem mais, é que eu estou ouvindo o professor... Gabriel, Magali, o Ícaro. Eu desativei todos, professor. Pode ativar o seu novamente, por favor? Outra coisa que eu não estou conseguindo compartilhar uma apresentação aqui que está aberta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Será que eu teria que estar como algum perfil aqui para poder compartilhar uns slides? Só um momentinho, doutor, eu vou verificar aqui. Conseguem ver? Estamos visualizando, doutor. Tá. Estão conseguindo ver? Sim. Sim. Tá. Então, vamos lá. Esse olhar jurídico, né, e técnico, como proposta aqui da nossa conversa, da nossa palestra, é algo que a gente, como advogado, precisa ter diante dessas normas, por vezes complexas, né, ao nosso olhar de advogado, com muitas questões técnicas, que fogem um pouco o nosso conhecimento, mas que elas são necessárias para o êxito de ações que a gente precise lançar mão desse conhecimento. Eu fiz aqui uma nuvem de palavras nesse primeiro slide, e são coisas que a gente se depara diariamente quando precisamos elaborar petições, ler norma e fazer impugnações, e às vezes não entendemos muito bem essas palavras, né? Todas elas estão lá nas NRs, e é uma praxe a gente ver colegas perdidos com essas questões. Por exemplo, né, quando se trata de metrologia, quando se trata de erro de medição, de o que seria uma repetibilidade, uma reprodutibilidade, rastreabilidade de medição, o que é um certificado de calibração, e tudo isso, e todas essas questões acabam que traz uma diferença, um diferencial muito grande,
eu sinto também que a grande maioria dos magistrados não entendem muito bem essas questões e eles vão muito no sentido da confiança do perito. É o perito da confiança do juízo e acaba por ali considerar verdade, às vezes, um laudo cheio de deficiência técnica. Isso não é incomum. Aliás, é muito comum nos depararmos com laudos com deficiência técnica e que são aceitos e que sentenças são baseadas nesses laudos. E aí fica um grande problema para a gente como reverter essa situação, às vezes, na grande maioria das vezes, quase impossível reverter a situação no tribunal por mero desconhecimento. E aí a gente fica frustrado com essa situação, sem ter muito o que fazer. Muito embora saibamos, né, que aquele laudo não representa a verdade, ele é deficiente, fere o artigo 473, e a gente precisa, do CPC, o 473, e a gente precisa ter esse olhar jurídico, mas também técnico dessas normas regulamentadoras. A gente sabemos disso, que a realização da perícia, ela é obrigatória para a verificação de insalubridade. E para a periculosidade? A periculosidade, a lei, a própria CLT, ela já traz ali um rol exemplificativo, é verdade, mas ela traz ali situações em que já é deferido ali, já é entendido como uma situação de perigo à integridade física do trabalhador, e aí ela já caracteriza a periculosidade. O TST, então, traz aí na OJ 278 essa obrigatoriedade da verificação da insalubridade através da perícia. Então, a gente não tem como fugir dessa questão, e é ela que vai embasar e que vai trazer êxito para o nosso processo. Outro aresto, né, outro julgado TST, né, que para a caracterização da insalubridade é imprescindível, é imperativa a realização da perícia técnica por força do artigo 195 da CLT e da OJ 278 da SDI 1. Então, não tem como fugir, às vezes, eu recebo muita pergunta de que não teria como, não há uma confissão. É preciso a perícia, ainda que haja ali uma confissão, porque nessa perícia o perito pode verificar várias situações de periculosidade, de insalubridade, se determinado para isso, porque ele também tem ali uma delimitação para o perito do que ele vai fazer dentro do processo. É o juiz que vai determinar, e ele não pode sair dessa linha tênue determinada pelo juiz. Se ele vai verificar insalubridade, ele não pode verificar periculosidade, e isso fere também o artigo 473. E aí... Pois não. Um minutinho só. Você já mudou o slide ou você ainda está no primeiro? Não, eu mudei. Não mudou aqui para gente. Coloca no... Sabe aqui onde está o 62 embaixo da sua tela? Sim. Você vindo para o lado tem um tipo de um livrinho. Se Sim. você colocar nesse livrinho, aí você vai conseguir mudar para a gente. Espera aí. O que vocês estão vendo agora? O que vocês estão vendo agora? Nada, agora nada. Então, deixa eu voltar lá. Boa noite, doutores, licença. Na verdade, ali do lado da mãozinha, tem uma partezinha que tem uma setinha, apresentar agora. É isso, ó. Estão conseguindo ver? Apareceu súmula 488. Sim. Tá, súmula 488. Eu vou deixar, então, nesse formato aqui, para ver se a gente consegue ir alterando aqui. Vamos lá. Ponto. Vai retornando, então.
nessa questão da imprescindibilidade da perícia, tem uma questão muito importante que vai nos remeter sempre à NR15. Eu digo, sem medo de errar, que uma das NRs mais utilizadas por todos nós é a NR15. Por isso eu vou falar bastante dela. Lógico que a gente precisa verificar todas as NRs a depender da situação em que a gente está trabalhando. Mas a NR15, ela é o carro-chefe, principalmente para quem vai trabalhar com pedido de adicional de insalubridade. E aí tem um problema muito grande, né, dentro da NR15, que ela está desatualizada. Ela está bastante desatualizada e não se vê uma movimentação para atualização dessa NR. E o TST fica ali privado dentro dos anexos da NR para delimitar o adicional de insalubridade. Aí é a súmula 448 do TST, que mesmo a gente verificando que o trabalhador está exposto a um agente causador de uma doença, que isso vai trazer um problema de saúde muito grande para ele, vai trazer uma deficiência física, vai trazer um problema de visão, enfim, vários problemas. O TST tem essa súmula 448 que limita por demais a atuação e a verificação da insalubridade. E aí ele vai dizer que não basta a constatação da insalubridade por meio do laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. E aí é onde reside nossos maiores problemas. Porque, além dela ser genérica, não ser atualizada, nós trabalhamos mal com essa norma, os magistrados pouco entendem do que está escrito ali e, aparentemente, também os peritos pouco entendem de coisas que estão ali relacionadas. Então, não estando ali, mesmo a gente sabendo que há um perigo muito grande à integridade física, à saúde do trabalhador, o TST não defere o adicional de insalubridade e, quando deferido em primeira instância, caça essa decisão por entender que ela não está ali relacionada, e eu vou trazer exemplos para vocês sobre essa questão mais à frente. Mudou o slide? Excelente, doutor Anderson, tudo Sim. bem? Eu posso fazer um comentário ou estou sendo indelicado? Não, pode falar. É o seguinte, eu mexo muito com insalubridade, até o senhor já me deu uma aula particular, mas eu vejo que há uma preguiça dos magistrados fazerem uma sentença, digamos assim, mais elaborada e fazem um copia e cola do laudo. Eu estou com questões que o próprio perito atestou que não há entrega de equipamento de proteção individual, que há grande fluxo, porque essa é a minha maior dúvida do que é grande fluxo, porque o TST entende que é 20, outro entende que é 50, outro entende que é 100. Eu sou do TRT-10. O TRT-10 não tem um posicionamento claro sobre isso, e mesmo assim eu percebo que há uma preguiça dos magistrados em fazer um copia e cola do laudo e jogar improcedente. Eu não sei se é uma preguiça, se é o volume de trabalho muito grande, e aí fica complicado realmente para o magistrado se inteirar de tudo, e ele, já que tem ali o perito do juízo, ele delega essa função a ele, e aí é que a gente deve ter esse cuidado, porque, de fato, uma perícia mal feita, mal impugnada, com fundamentação técnica, faz a gente ter sentenças teratológicas. Isso é fato. Isso é fato. É um problema muito grande que a gente precisa bater, e eu vejo poucos tribunais se interessarem por essas questões técnicas. Vi poucas interações no TST também sobre essas questões. A gente precisa estar muito atento, por exemplo, às palestras da Fundacentro,
que é uma entidade ligada ao Ministério do Trabalho, onde todas essas NRs são debatidas. A Fundacentro, aliás, tem inclusive vários cursos muito interessantes, mas que traz conhecimento para a gente, mas eu não vejo esse conhecimento sendo ali colocado para os magistrados. Felizmente, através do trabalho notável e dos nossos professores, eu tenho visto um pequeno movimento de alguns juízes mais interessados, e para minha felicidade, e fico realmente muito feliz com isso, alguns magistrados já têm me procurado para tirar dúvida com relação a questões na hora de elaborar suas sentenças. Alguns poucos magistrados, mas isso já é um diferencial, já é uma semente plantada, né? Alguns eu fiquei muito contente com isso, veio me procurar e dizer, olha, o Adércio, me explica se eu estou falando besteira aqui, se eu estou certo com essa questão. Então, isso já é algum movimento que nos faz acreditar que as coisas podem mudar. Vocês estão vendo o artigo 471 do CPC? Certo. Esse artigo, como eu disse ali atrás, o entendimento do TST da imprescindibilidade da perícia, o artigo 471 traz essa possibilidade de em comum acordo, escolher o perito e até, às vezes, você dispensar, resolver por autocomposição. Para isso, o artigo 471 é que vai dizer como é que vai haver essa possibilidade. Então, é um artigo também muito importante a gente se inteirar para caso ocorra essa situação, a gente saber lidar com essa situação não tão comum, ou, digamos, incomum. Olha aí, o 472. O juiz poderá dispensar a prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficiente. Essa é uma possibilidade, mas aí tem que ter um acordo, né? Os dois estarem de acordo ali, as partes, para que essa situação ocorra. Via de regra, não é bem assim, a reclamada sempre vai se defender, dizendo que não, que o ambiente ali é um ambiente saudável e que não tem por que falar em insalubridade. Eu mesmo estou numa questão com essa, aqui com relação a frio. Hoje mesmo, a advogada da reclamada me ligou, fazendo um acordo, digamos assim, com perdão da palavra, miserável acordo, entendendo ela que o trabalhador que estava exposto ao frio por receber estaria livre, por receber os EPIs, e a gente sabe que, na verdade, para o agente frio, ainda que haja EPI, não há como afastar o adicional de perigo de insalubridade para esse agente, mesmo com todos os EPIs. Isso é fato. Esse artigo 473 é onde a maioria das vezes, aliás, todas as vezes que vou fazer impugnação de laudo pericial, e as pessoas me perguntam bastante, né, como fazer impugnação de laudo do laudo, e está aí, é o artigo 473, o nosso guia para fazer a impugnação. Obviamente tem questões técnicas que às vezes foge do nosso conhecimento e a gente precisa ali consultar o assistente técnico para isso. E é o assistente técnico que vai fazer essa impugnação técnica. A impugnação fática, a gente vai fazer. Essa impugnação técnica, quando feita por advogado, ela cai em descrédito. A não ser que você comprove para o juiz ali na petição que você tem esse conhecimento técnico. Mas você precisa comprovar isso. Porque senão não basta você entrar nessa seara que você vai cair em descrédito. Porque o magistrado pouco vai acreditar em você. Então, nessas questões de indicação de método utilizado, demonstrando se ele é aceito pelos especialistas, é nesse ponto aqui que a gente vai procurar se aquele método utilizado, que na grande maioria das vezes não é apresentado no laudo pericial, se ele possui uma norma internacional,
se ele é um ABNT, se ele é uma norma, uma ANBR, se ele é uma norma da Fundacentro, se ele é uma norma ASTM, se ele é normalizado, esse ensaio, esse procedimento pericial, não pode vir da cabeça do perito. Ele precisa ter uma norma técnica aceita pelos especialistas do conhecimento, da área do conhecimento, onde está sendo utilizado. Então, essa é uma questão muito importante, que às vezes vai fazer você conseguir invalidar um laudo que é totalmente equivocado. Outra, a resposta conclusiva, olha lá o inciso 4, a resposta conclusiva de todos, são todos os quesitos apresentados pelos juízes e pelas partes. Esse vide laudo não é aceito. Ele precisa ser conclusivo. Ele não pode ali ficar divagando ou no entendimento do perito. Não é um entendimento do perito, é uma questão técnica que ele precisa levar. Por isso nós devemos ter muito cuidado. Eu recebo também aqui de vários colegas em parceria para fazer impugnação de laudo, e eu já vi petições com 150 quesitos de agente frio. Eu não sei como que o colega conseguiu formular 150 quesitos para falar de frio. Você não precisa perguntar para o perito, dizer, se o trabalhador estava exposto ao agente frio, é insalubre essa situação? Você não precisa fazer essa pergunta, porque ele vai ter que responder essa pergunta. Você precisa perguntar qual que era a temperatura a qual ele estava exposto. Que temperatura era aquela? Como ele fez essa medição? Essa medição, ela é representativa do local de trabalho do trabalhador, ou ela é pontual, ela é da porta só da câmara fria? Porque se ela for só da porta da câmara fria, ela não é representativa. Esse trabalhador não fica na porta da câmara fria. Ele entra e sai. Ele vai em um outro lugar, ele é um repositor. E aí eu preciso fazer medição para verificar a temperatura média de exposição desse trabalhador. Agora, se ele adentra a câmara fria e fica lá mais de 1 hora, a situação é outra. Aí eu preciso fazer a medição lá dentro e dizer, olha, durante esse período, ele estava exposto a essa temperatura. E aí, inclusive, eu vou ponderar a questão da pausa para a reposição térmica, né? Eu preciso ponderar isso. E aquele ponto que eu falei, ó, é vedado ao perito, lá no parágrafo 2º, é vedado ao perito ultrapassar os limites da sua designação, bem como emitir opiniões pessoais, e é muito comum a gente ver isso, que exceda o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Se você fez o pedido de insalubridade, o perito não pode falar de periculosidade. Ele não pode ultrapassar os limites da designação. Isso faz com que esse laudo seja um laudo nulo nesse particular. Então, são questões muito importantes que a gente precisa trabalhar nessa visão jurídica dessa norma técnica. E os quesitos precisam ser elaborados sempre olhando com um olhar muito, muito clínico da norma técnica. Por quê? Porque sempre que houver um descumprimento de qualquer questão normalizada, na NR, você tem aí a seu favor uma forte presunção de que aquele empregador não cumpre com o seu dever de cautela e com o dever de produzir ali um ambiente de trabalho saudável. Essa é uma questão muito importante. E disso traz várias confusões. Não é incomum. E essas questões eu recebo todo dia perguntas de colega de como uma situação ou outra, se uma função ou outra tem direito à insalubridade. Essa pergunta, inclusive, é uma pergunta sem resposta. Ela não tem resposta. É uma pergunta inapropriada, digamos assim. E por quê? E por que ela ocorre? E é uma confusão que vem desses decretos antigos, lá de 1964, que caracterizava as aposentadorias especiais, porque esses decretos,
de 1964, e tem o outro. Opa, eu pulei aqui. De 64 e o outro de 79, eles traziam a categoria profissional, a função do empregado como sendo ela já dava direito à aposentadoria especial. O motorista de ônibus, o ajudante de caminhão, o enfermeiro, o dentista, o engenheiro, o caldeireiro, o químico, o cara que trabalhava na agropecuária, o aeronauta, o aeroviário, todos esses tinham direito à aposentadoria especial. E isso traz um problema grande até hoje. Olha, trabalhadores em pedreira, transporte manual de carga aérea portuária, esses decretos vinham com essa determinação de aposentadoria especial, e nos anexos desses decretos, ele dizia qual que era o agente a que ele estava exposto, mas era já a categoria que fazia com que o trabalhador, estando nessa categoria, já teria direito à aposentadoria especial por estar exposto a alguma situação de insalubridade. Por exemplo, aqui, o galvanizador, olha, o cara que trabalhava em uma empresa de galvanização, quem sabe o que é galvanização? Alguém sabe aí? A galvanização é muito comum, por exemplo, a Vale, ela trabalha muito com galvanização. Por quê? Ela precisa fazer eletrodeposição de metais pesados nos cilindros hidráulicos das máquinas pesadas. Então, essas peças, elas vão para um processo de galvanização. É um processo químico, em que há eletrodeposição de metais pesados ali, naqueles braços cilíndricos hidráulicos, porque eles vão riscando, vão perdendo esses metais, e aí o óleo hidráulico vaza e eles perdem compressão. Então, eles precisam fazer essa galvanização. O tratamento de superfície, de substâncias. Então, todas essas pessoas que trabalham com galvanização, elas estão expostas a diversos produtos químicos. E aí, lá, esse decreto de 1979 já dizia, olha, trabalha com galvanização, tem direito à aposentadoria especial e tem direito à insalubridade porque ele está exposto a determinadas substâncias químicas. Mas se a gente for verificar a empresa hoje, algumas empresas, ainda que se trabalhe com esses produtos, ela tem equipamentos de proteção coletiva e de proteção individual, ou braços mecânicos que são ali controlados pelo trabalhador, que sequer cheguem próximo dessas substâncias químicas. Então, não é o fato dele trabalhar com essa função que vai dar direito ao adicional de insalubridade. A gente precisa verificar a dinâmica do trabalho, isso precisa ser verificado em loco. Então, vários colegas me mandam mensagem perguntando, o cara que limpa banheiro tem direito adicional de insalubridade? Depende. A gente precisa verificar qual a situação. O garçom, poderia pensar assim, olha, o garçom tem direito a adicional de insalubridade? Já pararam para pensar nisso? Será que ele tem direito ao adicional de insalubridade? Eu já dei esse exemplo. Aqui em Brasília tem um bar, e isso não deve ser só em Brasília. Deve ter vários outros locais que são assim. Em Brasília tem um bar que é muito famoso, chama Líbanos. É um bar libanês. E no subsolo dele, e ele é muito famoso por servir cerveja super gelada. Porque as cervejas são acondicionadas numa câmara fria. Embaixo, no subsolo dele, tem câmara fria onde esses engradados são acondicionados ali. Então, esses garçons adentram a câmara fria o tempo todo. Então, não é o fato dele ser garçom que vai dar direito ao adicional de insalubridade. É o fato dele adentrar a câmara fria, é o agente frio. Então, a gente precisa verificar, às vezes, uma função totalmente desconexa de qualquer questão vai fazer esse trabalhador ter direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade, porque a gente precisa verificar qual a dinâmica do trabalho dele. É verificar qual o agente ele está exposto. Essa é a questão principal, não é a categoria profissional, não é a função determinada dele que vai dizer se ele tem direito ou não. E eu vou trazer um exemplo também aqui
Se a gente for verificar, por exemplo, laboratório de análises clínicas, laboratório onde tem análise de sangue, de fezes, de urina, ora, fatalmente essas pessoas estarão expostas a essas substâncias, a esses agentes microbiológicos que, em tese, dariam direito. Em tese, daria isso mesmo, Bruno. Quem é de Brasília conhece. Quem, em tese, daria direito ao adicional de salubridade às pessoas que trabalham nesses laboratórios de análises clínicas. Mas eu vou mostrar para vocês que não é bem assim. Não é bem assim. Então, sempre antes do ajuizamento de uma ação de insalubridade, essa entrevista ela é super importante. Uma entrevista mal feita vai gerar uma petição mal feita. O agente nocivo, como eu disse, é sempre diferente da tarefa desempenhada. A gente precisa identificar o agente nocivo. E aí muito colega fala assim, mas eu não tenho a menor ideia, e o trabalhador também não tem, ele vai me dizer que estava exposto aqui ao produto A, B, C, o nome comercial. A gente precisa identificar esse produto. Não basta eu apresentar o nome comercial desse produto. Eu bato nessa tecla muito fortemente, e é muito comum, se a gente for procurar nas decisões do TST, a gente vai ver muito produtos que o ministro vai dizer, olha, não está lá relacionado no anexo 13 da NR15, porque ele lança mão de um produto com nome comercial. E aí é um grande erro. A gente precisa, desses atos preparatórios, verificar o fornecimento do EPI. Se tem um treinamento em segurança e saúde do trabalho, se essa empresa tem outros processos. Tudo isso é muito importante para fazer ali uma trilha de como nós vamos conseguir delimitar melhor nosso processo. Então, aqui, reforçando, o que é importante é a umidade, é o frio, é o ruído, e não a função. Não é essa função que vai dizer que nós teremos ali êxito num pedido de adicional de salubridade. Novamente, precisamos fortemente identificar a dinâmica desse trabalho. Essa figura assustadora, né, para muitos, a tabela periódica, por óbvio, a gente não vai trabalhar com tabela periódica, mas a gente precisa identificar o mínimo de substâncias aqui. Então, ela é importante e a gente buscar o mínimo de conhecimento, e se a gente não tem, e se pode ter um assistente técnico, buscar com ele o mínimo de informações, porque dentro dessa tabela periódica tem informações super importantes. A gente estudou lá no nosso ensino médio, né, que ela tem aqui linhas e colunas, né, e dentro dessas linhas, esses elementos, cada um vai ter características muito determinadas. E essas características determinadas devem ser levadas em consideração na hora da gente identificar uma substância química a qual o nosso trabalhador está exposto, ou uma substância química a qual a empresa trabalha, e para identificar de que, olha, ainda que se trabalhe com essa outra substância, um metal alcalino terroso, um metal nobre, um metal pesado, um gás nobre, aqui eu tenho aqui a empresa tem os seguintes cuidados com esse produto, e identificar qual que é o equipamento de proteção coletiva que vai minimizar essa exposição, o equipamento de proteção individual, porque, olha, se eu tenho um gás, né, se eu tenho um gás aqui pesado, um gás de grande volatilidade, não basta fornecer uma máscarazinha de pano para o meu empregado. Se é um pintor de veículo que está submetido a tintas que tem a base de chumbo, base de cromo, derivadas de petróleo, como o tiner, solventes pesados, solventes leves, eu vou identificar que a máscara para esse trabalhador precisa ser uma máscara de vapores orgânicos. E não simplesmente, eu forneço máscara. Mas essa máscara não tem o efeito de minimizar ou excluir o risco ao qual esse trabalhador está exposto.
Então, são questões aqui que não precisamos aprofundar na química, obviamente, mas que a gente precisa ter o mínimo de conhecimento para que tenhamos êxito tanto numa petição quanto em uma contestação. Tá? Então, estou sempre batendo nessa tecla. Quando você identificar um agente químico, ele está exposto a um agente químico, nós não vamos trabalhar com a função desempenhada. Vamos verificar o agente. Esse agente é perigoso? Ele tá relacionado lá na NR15. Se for um agente físico, frio, ruído, calor, o que importa é o agente. Nós vamos verificar o agente. Já na questão biológica, a função é importante. Por quê? Porque ela vai dizer que esse profissional está exposto a esse agente biológico. O médico vai estar exposto a um agente biológico. O enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o laboratorista de análises clínicas, ele vai estar exposto a um agente biológico. Por óbvio, a gente pode identificar. Como ele é mais genérico, como a própria NR e a lei diz, olha, está exposto a um agente biológico patológico, a gente não precisa dizer que ele tá ali exposto a um determinado agente A, B ou C, uma determinada bactéria, um determinado vírus. A gente vai aí, de uma forma mais genérica, dizer, e aí o perito vai identificar. A gente precisa trazer nos quesitos. Ali, fazer uma trilha para esse perito caminhar, para ele não desbordar da situação fática desse trabalhador. Porque senão também a gente pode ter problema dele não identificar. Por isso que é importante, muito importante, descrever a dinâmica de trabalho do reclamante. Se ele trabalha num laboratório de análises clínicas, eu preciso dizer com que tipo de produto ele trabalha. Olha, ele faz exames de fezes, ele faz exames de urina. Esse exame é feito dessa forma. Ele manipula essa substância para que eu possa criar ali uma linha de raciocínio para o perito. E eu não deixar ele livre, porque ele pode simplesmente caminhar para e como a gente vê, ele diz, analisei todas as situações e não vi a exposição a nenhum agente patológico. É assim que eles fazem. E a gente precisa identificar. Olha, esse rapaz aqui, esse reclamante, que trabalha que é auxiliar de laboratório de análises clínicas, ele manipula, ele faz exames de fezes, ele fazendo exames de fezes, ele está exposto ao agente biológico, a uma bactéria, a vírus, a outros protozoários. A gente precisa ter essa dinâmica de fazer quesitos mais pontuais para não deixar o perito viajar. Isso é importante. Sim, Rodrigo, eu vou deixar à disposição depois esse material. Vamos lá. Então, como é que a gente vai buscar essas informações? Essas informações são todas públicas, elas são muito fáceis de encontrar. Quando se trata de um produto químico, todos os produtos químicos, obrigatoriamente, precisam dessa ficha de informação de segurança de produto químico, que é a FISP. E lá nessa ficha, a gente vai encontrar a composição dessa substância. E é aquela a substância com maior composição, é ela que você vai explorar. Às vezes tem outras substâncias ali numa composição muito pequena, 0,1%, 0,2%, então esquece essa. Procura a de maior concentração. E essa pergunta é importantíssima. Você colocou lá o produto que o trabalhador está exposto a um produto X comercial. Você vai perguntar para o perito se esse produto X contém na sua formulação, por exemplo, acetona. Esse produto identificado comercial contém acetona em que proporção? Essa questão é que é importante, porque se ele está exposto a uma acetona, o nome comercial não está lá na NR15. E você perdeu o processo porque você colocou só o nome comercial. Agora, quando você pergunta para o perito, olha, na composição desse produto contém acetona? Em que proporção?
Verificada a proporção, eu posso dizer que esse trabalhador está exposto à substância acetona. Pronto, você matou o processo. 3 quesitos. Você matou o processo. Às vezes, o produto vem como ciclohexanona. Você vai perguntar para o perito, a ciclohexanona é uma acetona? Ele vai ter que dizer que sim. E eu vou mostrar para vocês aqui um julgado do TST em que o trabalhador perdeu, porque o perito não sabia identificar, e o advogado também não soube, que a ciclohexanona era uma acetona. Butanona, tudo que termina com ona, e está aí no slide, ó, tudo que termina com ona é uma acetona. Tudo que termina com al é um aldeído. Tudo que termina com ol é um álcool, é um etanol. Então, essas nomenclaturas são muito importantes e faz a gente ganhar o processo. E aí a gente precisa fazer esses quesitos pontuais. Não precisa fazer 150 perguntas, a gente precisa de 10 perguntas. Chave vai fazer a gente matar o nosso processo. Tá? Então tá aí, ó, são diversas NRs, né, que a gente precisa conhecer. Eu trato a NR15 como uma das mais importantes, porque está sempre trabalhando ali com a questão da insalubridade. Né? Os anexos dessa NR15 são muito importantes. Os agentes biológicos estão lá no anexo 14. É importante, as radiações não ionizantes, radiações ionizantes. A gente precisa conhecer o mínimo desses anexos, inclusive, porque é lá que está a informação importante sobre cada agente a qual o nosso cliente ou a empresa precisa se defender. O cara que trabalha com britadeira está exposto a um ruído de impacto. E é lá no anexo 2 que a gente vai buscar todas as informações para uma quesitação assertiva. Ah, ele trabalha com britadeira? Olha, você já está dizendo que ele trabalha. Você pediu uma perícia sobre essa questão. Eu preciso identificar que nível de ruído é esse. Se é um ruído de impacto, se isso impacta os membros superiores, inferiores desse trabalhador. Em que forma, de que forma? Uma doença ocupacional para um trabalhador que trabalha com uma britadeira, por exemplo, a gente tem uma forte presunção. E aí é em cima dessa questão que a gente vai trabalhar. Pessoal, só um minutinho aqui que vou ligar aqui, que está bem quente aqui dentro do quarto. Só um minutinho. Fiquei no quarto do meu filho, só um minutinho. Essa tabela, né, dos limites de tolerância, ela é muito importante, a gente precisa compreender isso. Né? Sempre que... E eu acho que o ponto principal nessa tabela é identificar o valor teto. Quando nos outros produtos aqui, nas outras substâncias, ele coloca um percentual, um valor em ppm, partes por milhão, ou em miligramas por metro cúbico, esse é o valor que a gente precisa, é o valor limite, né? É o valor aceitável de tolerância para que esse trabalhador esteja exposto. Então, se ele trabalha exposto a um acetaldeído até 78 ppm, ok, não há que se falar em insalubridade. Acima desse valor, a insalubridade é grau máximo. E aí, como é que esse cara vai fazer essa medição? Em geral, eu não vejo essas medições sendo feitas. Até porque eu não vejo a grande maioria, eu não sei, pelo menos aqui em Brasília, eu não sei se no Rio de Janeiro, em São Paulo, esses peritos levam equipamento de medição.
Alguém já acompanhou perícia e viu o perito fazendo uma medição lá no local, com equipamento científico, calibrado, em que ele consegue fazer essa medição de 78 ppm de acetaldeído, por exemplo? Eu desconheço. Eu vejo os peritos buscando essa informação dentro dos documentos da empresa. Dentro do LTCAT, dentro do PCMSO, ele buscar essa informação e dizer se tem ou não. E essa medição, como há aqui um limite, ela precisa ser quantificada. E a ANR vai dizer como que ela precisa ser quantificada. São 20 medições. É a média ponderada de diversas medições. Não é uma medição. E quando é valor, por exemplo, ácido clorídrico, olha, todo mundo que trabalha, por exemplo, em uma empresa que produz água sanitária, que a gente tem em nossa casa, trabalha com ácido clorídrico. Várias outras empresas trabalham com esse produto, ácido clorídrico. Então, ele está colocando aqui, ó, que tem que para ácido clorídrico, 4 ppm é o valor teto. Dentro dessas outras medições que tem o limite de tolerância, em um determinado local da fábrica, vamos dizer assim, o perito encontrou uma concentração de aldeído de 200 ppm. Mas em outros locais da fábrica, ele encontrou 0. Como ele precisa fazer uma medição representativa do local de trabalho, ele vai fazer medições em pontos estratégicos e vai calcular a média ponderada. Ainda que ele tenha encontrado 200 ppm e o limite é 78, se ele calcular a média ponderada e ela der abaixo de 78, não há que se falar em adicional de insalubridade para essa substância, porque ela é calculada por limite de tolerância, ainda que ela tenha ultrapassado em determinado ponto, o que vale é a média ponderada. Por isso que é importante fazer várias medições, e eu não vejo perito fazer isso. E os magistrados ficam vendidos nessa situação, e eu não vejo também ninguém fazer essa impugnação. Já do... Doutor Aderson, Pois não. eu poderia só fazer um questionamento rápido em relação a isso. Certo. Inclusive, quando eu levantei a mão dizendo que eu já tinha visto, foi exatamente o caso. Era uma pedreira, e o reclamante, na época, eu trabalhava para o escritório da reclamada. Era uma pedreira, e o reclamante, ele trabalhava em computador, na área administrativa, que de fato é aqui numa cidade do interior da Bahia, é perto, né? Região metropolitana, Lauro de Freitas, é bem perto de Salvador, da capital. Mas o que é que acontece? O primeiro perito, ele foi impugnado pelo advogado do reclamante. Não me lembro agora qual foi a base lá da rejeição lá do reclamante para o perito, mas eu sei que o juiz substituiu. O segundo perito, ele foi aparelhado. E como o reclamante trabalhava na parte administrativa, que é uma edificação, uma casa grande, a pedreira fica logo ao lado, e foi exatamente isso que o doutor falou agora, e que na época, isso já tem mais de 10 anos, eu não entendi. De fato, o barulho era muito... A pedra quebrando era muito grande. Porém, eu acho que foi o que aconteceu. Eu realmente não tinha entendido na época, mas agora eu acredito que foi isso. Ele foi considerado... Ele perdeu a insalubridade, o reclamante. Porque acho que foi feito exatamente isso. A questão da média ponderada, né? Assim? Foi isso que o senhor... Sim. Então, provavelmente foi em razão disso que ele não ganhou o pedido de insalubridade, né? Eu acredito que sim. Porque era só lá no lugar da pedreira, de fato. Então, quando nós nos aproximávamos da pedreira, tinha aquele barulho imenso. Porém, dentro do edifício, onde ficava uma casa de 2 andares, onde ficava o pessoal do administrativo, onde ele ficava, por exemplo, era bem mais abafado. Não dava para a gente ouvir muita coisa das pedras quebrando, só se ficasse realmente na parte aberta, onde estava quebrando. Então, foi só para linkar o que o senhor falou, e de fato, realmente isso e eu não entendi nada
do laudo pericial, nada na época do laudo. Obrigada Adércio, por ter deixado eu sim. falar. Tem média ponderada em ruído? Pois então, é isso que eu ia falar. No ruído, tem que seguir a NHO 06, se não me falha a memória, que é a Norma de Higiene Ocupacional 06 da Fundacentro. A medição é feita, ela não é por média ponderada, mas o próprio equipamento, NHO 01, né? Eu me corrigi aqui, Demar. Ela é feita com o equipamento, né? Com o IBUTG, se não me falha, e aí ele vai dizer como é que é feita essa medição, mas ela também não pode ser feita em um único local só. A gente precisa ver a dinâmica de trabalho desse trabalhador. Às vezes ela é feita na lapela, dependendo do ruído, às vezes ela é feita em uma altura determinada, e a NHO, é por isso que a dinâmica da atividade tem que ser muito bem descrita, porque a depender dessa dinâmica, é ela que vai dizer como que o ensaio de ruído vai ser feito. Pois é, inclusive é muito fácil de burlar isso aí, eu até pago perito assistente, porque às vezes vai fazer uma fábrica, as máquinas com maior barulho para eles, desligam elas para poder não fazer barulho. Isso não pode. Isso não pode. A gente precisa, por isso que na petição inicial a gente precisa identificar a dinâmica de trabalho dele. Dizer, olha, ele trabalha com essa máquina ou ele trabalha nas proximidades dessa máquina. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão para realmente não mascarar a perícia. Olha, um outro exemplo dessa questão. Eu tenho um processo em que as pessoas trabalham num laboratório de combustível. Eles trabalham, existe uma área técnica, que são as áreas do laboratório, e a área administrativa. Então, aquele pessoal que fica na área administrativa, todos eles foram retirados, o adicional de insalubridade. Quando o perito foi fazer a medição, e aí a gente acompanhou par e passo, né? Quando foi fazer a medição lá, falou, olha, a gente precisa aqui identificar, ligar todos os equipamentos, abrir todos os combustíveis que são abertos no momento de pico do resultado, para ver a volatilidade que eles, já que são muito voláteis, A de energia? fazer as... O Elton, tá ligado? Desculpa. Tá. Fazer as medições com todos esses produtos abertos na área administrativa. Quando fizemos a medição na área administrativa, verificou-se também que esses produtos, pela sua característica de volatilidade, estavam expondo esse pessoal a derivados de petróleo numa concentração altíssima. E aí eles vão receber adicional de insalubridade. E para concluir essa questão aqui de média ponderada, e, por exemplo, o ácido clorídrico, que é valor teto, a diferença é que dentro da fábrica, dentro do parque, do local onde ele trabalha, encontrado 4 ppm numa única medição, não precisa nem fazer as outras. Porque é valor teto. Chegou no valor teto, já está caracterizada a insalubridade para aquele produto. Olha, como é importante a gente conhecer essa tabela. Tá? Então, sempre que for valor teto, você vai dizer, olha, trata-se de substância de valor teto, em que as medições precisam ser verificadas pontualmente e cada resultado das medições tem que ser apresentado no laudo pericial. Não basta apresentar um. Eu preciso de todos, porque eu preciso verificar se chegou no valor teto. Aí não é média ponderada. Deixa eu te fazer mais uma pergunta nessa parte de média ponderada. Pode, né? Pode, claro. Como é que vê essa questão do calor? Que fala que tem que fazer a média ponderada em vários horários do dia ou dependendo do mês. Como é que o perito quer ir lá ficar 1 hora sem com a perícia dessa, às vezes tem que ficar o dia inteiro? Esse é um grande problema. Esse perito precisa ficar na empresa pelo menos o dia. Ele precisa ficar 8 horas do dia fazendo as medições. E se ele não ficar, você anote, pede para que ele anote no laudo, né, para que ele anote no laudo do seu assistente técnico, anote a hora que começou e a hora que terminou a perícia, porque o seu ponto de impugnação é esse aí. Você precisa verificar todo o dia de trabalho. Ele precisa verificar a média de temperatura da cidade, a média de temperatura desse ambiente de trabalho. Às vezes a temperatura é controlada dentro do ambiente de trabalho. E ele precisa indicar esse controle de temperatura. Esse é um problema muito sério. É complicado, né? É O complicado. cara quer fazer a perícia em 1 hora? Não. Estourando? E é bem assim, mas aí a gente precisa indicar, né, que ele só fez em 1 hora e indicar que a norma não não aceita essa medição feita em 1 hora. Tá?
Gente, tem muita coisa aqui e a gente já está com o tempo bem, vamos já estar ultrapassando nosso tempo. Mas olha, eu falei da NR15 que ela está desatualizada. A NR9 ela traz aí uma saída para a gente, né? Na ausência dos limites de tolerância previstos na NR15 e seus anexos, devem ser utilizados como referência a adoção de medidas de prevenção, aquelas previstas pela American Conference of Governmental Industry dos higienistas. É esse livretinho aqui. O meu aqui é 2022, já deve daqui a pouco sair 2024. Ele é atualizado anualmente. E ele traz na listagem dele atualizada os TLVs, né? Os TLVs são os limites de tolerância para cada substância. Para cada substância que muitas das vezes na nossa NR15 não tem. Por exemplo, o cimento. O cimento na NR15 não tem, e aqui nesse livro tem o limite de tolerância para cimento, que o TST indefere adicional de insalubridade por considerar que o cimento não está catalogado na NR15. Aqui, nesse livretinho, consta que a gente precisa apresentar ele como saída para um pedido, por exemplo, de cimento. Eu vou dar uma acelerada aqui, para a gente não ir longo demais. Olha, por exemplo, esse aqui foi um laudo, uma perícia de uma cozinheira que estava pedindo insalubridade por exposição ao calor. Olha a dinâmica do perito. Ele estava fazendo a medição de temperatura em cima do fogão. Foi a única medição que ele fez. Eu tirei a foto, questionei, tirei a foto para mostrar a única medição que ele fez em cima do fogão. Essa cozinheira não fica todo o tempo de trabalho dela em cima desse fogão. Então, a temperatura de trabalho dela não é essa temperatura do fogão. Eu preciso verificar a temperatura em outros locais. E nessa aqui, nós conseguimos afastar o resultado dessa perícia pela reclamada. Aí, ó, a NHO 06 para exposição ao calor. Ela deverá ser, olha aí a sua resposta, o Wellington. Ela deverá ser realizada com base na metodologia de procedimento descrito na NHO 06, com o IBU-TG, tem as formas de montagem lá desse IBU-TG, como que ele precisa ser montado, os procedimentos quanto à conduta do avaliador, as medições e os cálculos. Estão todos nos itens da NHO 06. Uma vez descumprido esses itens, eu vou informar na minha impugnação, a depender do resultado, que essa perícia é nula. Ela precisa ser refeita. Eu vou trazer quesitos suplementares perguntando se ele adotou essa técnica. E se ele adotou, por que ela não está disposta no laudo? Eu vou pegar esse cara de calça curta. Tá? Então, eu preciso estar fundamentado sempre nas normas. Eu vou pular isso aqui, que é uma questão muito, muito técnica, para depois, em um outro momento, a gente falar de calibração, de erro instrumental, para a gente, em outro momento, se possível, a gente falar sobre isso. E alguns casos práticos, né? Por exemplo, esse aqui é um caso muito, muito pitoresco, em que o perito que fez essa perícia era um agrônomo. Um agrônomo. Isso aqui é uma câmera fria, em que esse equipamento era um gerador de gás etileno. Esse gás etileno, ele é um gás que todas as frutas produzem. É o gás do amadurecimento. As frutas são colhidas, por óbvio, verde, né? Porque elas precisam ser levadas para as suas ceadas, enfim, e amadurecerem durante esse processo de venda, porque se colher ela madura, ela vai chegar já em estado, num estado que não se aceita mais para venda. Então, esse equipamento, ele é colocado aqui 1 litro, como se fosse 1 litro de álcool, 1 litro de etileno, dentro desse gerador de etileno. E ele gera esse gás dentro de uma câmara fria, com temperatura controlada de 18 graus, e ele gera esse gás etileno na proporção de partes por bilhão.
Ou seja, uma concentração muito pequena, muito pequena. Esse gás etileno, ele na condição dele normal, acondicionado em tambores, ele é altamente inflamável. Mas na concentração que ele é gerado dentro de uma câmara dessa fria para amadurecimento de frutas, ele está de partes por bilhão. Não tem que se falar em inflamabilidade desse composto, dessa substância, na concentração dentro da câmara fria. O perito agrônomo, pouco sabendo de química e de física, pelo jeito, foi buscar no Google que etileno é inflamável. Então ele disse que as pessoas que adentravam nessa câmara fria estavam expostas a uma atmosfera explosiva. Ora, convenhamos, aí é uma demonstração total de desconhecimento. Porque na proporção de partes por bilhão, eu posso acender uma fogueira dentro dessa câmara fria que não vai pegar fogo. E se passar despercebido essa questão técnica, nós vamos perder um processo como esse por uma perícia ineficiente. Eu creio, eu entendo que é muito complicado, né? A gente, da área jurídica, buscar todas essas informações. Por isso que, às vezes, a gente precisa buscar o assistente técnico para ter essas informações, porque se deixar só na mão do perito, vai acontecer essas barbaridades. Tá? Como eu disse, do laboratório Modelo. Esse laboratório aqui em Brasília, o laboratório SEIB, hoje está tomando conta do Brasil, esse laboratório. É um laboratório muito grande, de análises clínicas, com todos os exames de fezes, urinas, material biológico, enfim, tudo. Aqui, nesse laboratório, essa empresa não tem nenhuma reclamação trabalhista. Ela teve, durante a existência de vida dela, se não me engano, 3 reclamações trabalhistas em toda a existência. Uma, ela fez acordo e outras 2 ela ganhou. Não existe insalubridade para nenhuma das pessoas que trabalham nesse laboratório. Por quê? Porque todos os cuidados foram tomados na questão de proteção coletiva e de proteção individual. Ele é todo automatizado. Ele é todo automatizado. Isso eu estou dizendo para quem trabalha no laboratório. Os coletores não, os coletores de sangue, esses que estão mais próximos, por óbvio, recebem adicional de insalubridade, porque estão ali em contato direto com sangue, por exemplo. Então, na presença de doentes, infecto contagioso, recebe. Mas no laboratório, ele é todo automatizado. Então, não há porquê aqui, nessa questão, pagar adicional de insalubridade. Então, não é porque a pessoa trabalha no laboratório de análises clínicas que ela tem direito ao adicional de insalubridade. Aqui ele demonstra que ele cumpre com todas as regras de proteção coletiva e individual, sendo totalmente automatizado, não há manipulação desses produtos, de forma que não há que se falar nessa situação em adicional de insalubridade. Tá? Então, tem muita coisa aqui que a gente poderia falar, tá? Aqui só como exemplos Posso fazer uma pergunta depois? Tá, deixa eu só terminar essa questão aqui, eu fecho já, e aí a gente abre para a pergunta. Mas assim, só uma questão aqui muito comum, né? Por exemplo, o cimento. Quando se pede cimento, a sentença vai sair negando, porque vai dizer que não está lá no anexo 3 da NR15. Mas o cimento, ele é composto basicamente de sílica, e a sílica está lá catalogado na NR15. Da mesma forma, o glifosato, por exemplo, e aqui tem 2 situações do glifosato, que é um defensivo agrícola, né? As pessoas sempre pedem insalubridade por exposição ao glifosato, vai perder. Se você pergunta e comprova que esse glifosato contém isopropilamina, que é uma amina, e tem outra situação que eu vou mostrar logo depois, você vai ganhar o processo. A mesma forma, o trabalhador estava exposto a tinta de parede. Tinta não está catalogado lá. Mas o arsênico está catalogado lá. Ele trabalha numa fábrica de vidro. Ele está exposto a cádmio.
Enfim, então tem várias questões que a gente pode verificar para fazer esse pedido de adicional de insalubridade. Olha esse exemplo aqui. Ó, adicional de insalubridade defensivo agrícola, glifosato. O atual entendimento desta Corte é de que, para fazer jus ao adicional de insalubridade, a atividade do trabalhador deve estar elencado nas normas específicas elaboradas pelo Ministério do Trabalho, o que não ocorre no presente caso. Glifosato. A pessoa não recebeu adicional de insalubridade. O mesmo TST vai dizer assim, olha, não há como... a prova pericial, no caso, limitou-se a verificar se o reclamante estava exposto ao agente químico organofosforado, o que, segundo o quadro fático delineado pelo regional, já havia sido informada pelas partes quando a realização da perícia, uma vez que, conforme a conclusão do perito, basta essa exposição independentemente da forma de emprego ou de tempo para que seja deferida adicional nos termos do anexo 13 da NR 15. Esse organofosforado aqui é o mesmo glifosato. Só que se a gente olhar na formulação química dele, ó, tá aqui, ó, vê essa letra P nessa molécula, é o fósforo, e é o glifosato. Então, essa estrutura molecular é que vai indicar que eu tenho um átomo de fósforo na molécula, e que por ter esse átomo de fósforo numa molécula orgânica, eu estou falando de um organofosforado. Então, eu não vou dizer que o trabalhador está exposto a um defensivo agrícola glifosato. Eu vou dizer que ele está exposto a um defensivo agrícola que é um organofosforado. E o meu quesito é em cima disso. Essa molécula de glifosato possui fósforo? Trata-se de um organofosforado? Você matou o processo em 2 quesitos. Porque na própria bula, quando se tratar daquela questão que eu falei lá atrás, quando se tratar de produto químico, eu vou procurar informação na FISPIC. Quando tratar de defensivo agrícola, de medicamento, existe uma bula. E lá na bula vai ter informação de que ele é um organofosforado. E isso vai fazer toda a diferença em um pedido de adicional de insalubridade. Tá aqui outros, né? Isso aqui, inclusive, esses elementos foi para um trabalho que eu fiz para um colega. Acho que ele não está aqui. Carlos Magno está aí na aula? Não está. Isso foi um trabalho que eu fiz para um cliente dele. Esse cliente estava exposto a acetona, olha, na forma de ciclohexanona. Ele estava exposto a um herbicida cletodin, mas esse cletodin é um organoclorado, está aqui uma molécula de cloro, e o inseticida cipermetrina também é um organofosforado, está aqui o átomo de fósforo. E isso vai fazer toda a diferença, novamente, na hora do pedido. Tá? Então, gente, tem muitas questões que a gente pode... É um assunto infindável, é um assunto muito bom, que eu adoro trabalhar, adoro, vocês sabem disso, adoro estudar. Então, tem muitas questões que podem ser levantadas com relação às questões de insalubridade, periculosidade, trabalhar essas NR, esses limites de detecção, limite de quantificação, como que isso é feito, como que eu posso impugnar um laudo, e sempre fundamentado nessas NR, sabendo que sempre que houver um descumprimento de uma NR, nós temos uma presunção forte de descumprimento de norma de segurança e saúde do trabalhador, que vai nos favorecer no processo. Tá? Então, eu fico à disposição de vocês aqui para questionamentos, tá? E em outras oportunidades a gente pode aprofundar outros itens aí e várias questões que podem ser debatidas. Meu amigo Aderson, meus parabéns. Sensacional, como sempre. E é aquela situação, né? Às vezes é a média ponderada que livra a reclamada de uma condenação, e às vezes é a sílica que dá uma insalubridade para o reclamante, né? Tudo depende de como os advogados vão se pautar, né, para dirigir essa perícia.
Sim, Mas sim. é um assunto. Ah, é um isso, assunto- e só um detalhezinho que eu esqueci de falar. Estudando esse livro aqui da professora Adriane Bramante, que você conhece, né, Ícaro? Sim. Aposentadoria especial dissecando o PPP. Aqui tem uma informação muito importante de que, às vezes, nós estamos ali resolvendo o problema da vida do trabalhador e achando que estamos resolvendo, e lá na frente nós estamos criando um problema muito grande para ele. Sempre que o adicional de insalubridade é deferido, ele precisa ser anotado no perfil profissiográfico previdenciário do trabalhador. E ele precisa ser anotado com a técnica correta para a detecção desse agente insalubre. Porque se ele for anotado com uma técnica não aceita, o INSS não vai aceitar o perfil profissiográfico previdenciário. Olha a implicação que isso vai trazer lá na frente. Você ganhou um adicional de insalubridade aqui na Justiça do Trabalho e dificultou a aposentadoria especial desse trabalhador, porque o perito fez uma medição em desacordo com a norma. Ele não utilizou, por exemplo, a NHO 06. Ele fez de qualquer jeito. E o INSS não vai aceitar esse PPP para a aposentadoria especial desse trabalhador. Ele vai precisar entrar com a retificação de PPP. Olha a complicação. E ganhar dano moral por isso. Pois é. Eu ganhei já. Então, completando o que eu estava falando, mas é um assunto que foge da dogmática jurídica. É um assunto que os advogados não estão acostumados, os juízes não estão acostumados. Então, a gente precisa se inteirar mais dessa temática. E, como eu falei no início, esse daqui é um balão de ensaio para o curso de NR do professor Aderso, já tem no mínimo 260 interessados aí. Então, Aderso, nós estamos aguardando o seu curso. A gente pode abrir para perguntas, Aderso? Vamos lá. Quem levantou a mão aqui foi o Gabriel e a Jane. Depois eu queria só fazer uma colocação depois das perguntas, se for possível. Primeiro as damas. Pode falar, Gabriel. É Gabriel, Gustavo? Gabriel, né? Gabriel, mas pode deixar a doutora Jane falar primeiro? Pode falar. Obrigada. São realmente alguns quesitos que eu fiquei na dúvida. Primeiro, em relação a isso, nós sabemos, nós advogados que atuamos na Justiça do Trabalho, que quando se pede insalubridade, a única forma de dizer se é insalubre ou não é através da perícia. E mesmo assim, tem juízes que não realizam perícia, negam a realização da perícia, exatamente pelo que o doutor Aderson falou naquela, vamos dizer assim, naquela válvula de escape, não é, de que não está incluído lá na NR, nas normas regulamentadoras. Ponto. Além disso, quando diz assim, o juiz, é alguma súmula que diz assim, que eu tive um caso exatamente desse. Era insalubridade, requerimento de insalubridade por limpeza de banheiro, empresa grande, movimentação grande, mesmo assim, a juíza de primeiro grau, e que foi confirmado que está agora no recurso de revista, foi confirmado em segundo grau de que não seria necessário a realização da perícia. Então, eu pedi nulidade da sentença por negativa, né? Não foi acatada a nulidade, exatamente nessa condição de que, por não estar a função prevista lá na NR, então não caberia. E que o juiz é que decide. Então, o meu questionamento ao doutor Aderson é, nesse caso, como o advogado pode impugnar um quesito desse, dizer, que o juiz diz, eu não sou obrigado a mandar fazer a insalubridade, vez que não está previsto lá na NR. Tem alguma súmula que combata isso ou não? Nesse ponto, se realmente o pedido não está relacionado, se ele é específico para aquela substância, ele não está relacionado no anexo 13 da NR15, aí eu concordo com o juiz. Não há por que realmente fazer essa perícia, porque ainda que se detecte
que ele estava exposto àquela substância indicada, ele não vai deferir o adicional de insalubridade. Então, Mas na realidade, doutor, só fazendo uma vírgula, não foi em relação à substância, foi agente biológico, era banheiro. Então, limpeza de banheiro mesmo, né? Empresa de banheiros, isso no plural, inclusive. Aí nesse ponto, o juiz está totalmente equivocado. Aí ele está equivocado. Aí é no recurso que teria que conseguir dizer que a parte ficou impedida da produção da prova. Houve ali um cerceamento do direito à produção da prova grave. Né? É o que está agora no recurso de revista, porque o RO confirmou a sentença. Mas aí realmente é um absurdo. O RO não, o TRT, né? Aí é um absurdo, porque é um grave cerceamento do direito à produção de prova. A última pergunta é em relação à altura. Existe alguma norma regulamentadora ou até alguma lei esparsa que fale em qualquer adicional, periculosidade não, mas uma insalubridade que fosse em relação à altura? Não tem. Existe a NR 35, se não me falha a memória, né, de trabalho em altura, mas ela trata apenas como uma questão de que se houver um acidente, por exemplo, é uma atividade de risco, trabalho em altura. Né, e aí a responsabilidade é objetiva, mas não caracteriza essa atividade como perigosa. Não tem. Ok. Obrigada. Nada. E parabéns, excelente. Eu estou assim já na listinha para o curso. Obrigado. Gabriel? Doutor, é o seguinte, eu tenho muito problema em relação ao seguinte, nós atuamos muito em insalubridade no escritório. Desculpa, primeiramente, boa noite. Nós temos muitos, inclusive hoje eu estava acompanhando uma perícia, uma grande rede de varejo aqui em Brasília, e a insalubridade em banheiro. O que aconteceu? A empresa, o perito constatou que existe só no posto de trabalho 200 trabalhadores, e a loja é frequentada por 400 pessoas em média. Quando ele falou isso, eu fiquei sossegado. Respirei. Por quê? Porque já há grande circulação para caracterização do 448, súmula 448. Cheguei, o trabalhador, uma das coisas que eu não gostei do perito, que quando ele foi entrevistar o trabalhador, ele permitiu que os empregadores estivessem juntos. Isso acou, isso aí eu vou, a depender do resultado do laudo, eu vou impugnar. Segunda coisa, mas assim, eu não senti firmeza do perito. Por quê? Porque quando vem isso, eles constatam a grande circulação, mas pelo fato de não estar no anexo da NR15, eles pegam em indeferência à salubridade. É nisso que eu queria falar com o senhor. Como é que a gente deve se manifestar em relação a isso? Nesse ponto, tem vários julgados do TST, né? E aí é se apoiar nesses julgados, porque o juiz não está adstrito a esse laudo, né? Verificado que ele faz limpeza de banheiro e que esse banheiro é frequentado por esse quantitativo de pessoas, é se valer do julgado do TST e consideram essa situação como uma situação de banheiro público. Então, a ideia que eu coloquei, eu pedi para colocar no laudo, pedi para que ele demonstre, e eu perguntei, como é que você limpa o vaso sanitário? Aí eu uso a vassourinha. Mas aí que tá. Tem máscara, ele não usa máscara com a vassoura. Foi por isso que eu fiz até uma pergunta no grupo hoje de manhã. Eu vi. Mas essa questão não ilide, né? Ainda que ele tivesse, né, de luva, máscara, a atividade já expõe esse trabalhador ao risco, porque esse micro-organismo patológico está ali no ar. Né? Você vê, por exemplo, que o TST defere para as camareiras de hotel, que estão numa situação muito mais tranquila, o adicional de insalubridade, que não está numa condição do banheiro de um grande mercado. Então, nesse ponto, eu acho aí que você está tranquilo. Tá? Doutor Anderson, depois eu vou entrar em contato com o senhor particularmente, que eu tenho 2 casos muito específicos, eu vou precisar da sua orientação, eu vou precisar de uma aula particular. Mas mesmo assim, doutor, com todo respeito, com todo acatamento e respeito devido que eu tenho com os colegas aqui, eu acho que tem alguns peritos um pouco ou não técnicos o suficientes, ou até mesmo mal intencionados. Eu estou com uma situação muito escandalosa com um perito específico,
que, meu Deus, eu vou lhe contar que no TRT-10 não é fácil. Eu também do TRT-10 aqui. A gente é um problema, realmente. Muito desconhecimento técnico que acaba trazendo problemas ao ponto da gente ter essas E os confusões. juízes, doutor, mas aí que tá. Os juízes, isso que a gente tem que chegar e debater no tribunal. Porque os juízes seguem, 99% das vezes, o laudo. Exatamente. Eles não se aprofundam, eles nem sequer perguntam, a gente impugna o laudo, faz umas novas perguntas, os peritos não trazem nenhum argumento novos, só fazem aquela questão de item por item que o senhor falou, do 473, que está errado, e mesmo assim estão nem aí. Por isso eu acho importante essas comissões, como a comissão aí de São Bernardo do Campo, de se aproximar dos magistrados para trazer essa informação, para buscar uma atuação mais próxima dos magistrados e mostrar essa informação, de levar essas informações para o magistrado na forma de palestra, na forma de uma conversa, para poder sensibilizar. Você vê, por exemplo, o nosso professor José Antônio, ele faz uma reunião semestral com todos os peritos que trabalham na sexta vara com ele. Ele faz essa a cada 6 meses. De Brasília? Não, de Ribeirão Preto. Ah, tá, tem que ser de Brasília. Ele faz essa reunião com todos os peritos, indicando como que ele quer que sejam feitas as perícias. Então, quer dizer, é uma semente plantada aí, né, que pode aí espalhar para outros. Tá, e eu acho muito importante essa comissão de São Bernardo do Campo aí, na liderança do nosso colega Ícaro, e que pode trazer bons frutos. Tá, eu vou Legal. falar com o doutor. Desculpa o desabafo. Aderson, tem mais 2 perguntas aqui, da Roberta e do Monsueto, e tem uma pergunta do chat. Pode ir para frente? Ou... Pode, vamos lá, a gente encerra com essa aí. Vamos lá, então, Roberta. Boa noite, doutor. Muito obrigada pela aula, pelo conteúdo, foi muito valioso. Bom, acompanhando a discussão que estava tendo entre o Gabriel e o doutor, eu estou com um caso aqui, eu sou de São José do Rio Preto, né? E, para mim, eu advogo já há 25 anos e eu nunca vi, mas o perito, eu faço muito acidente de trabalho. E numa perícia médica que eu tive, quando eu coloquei no Bing o texto, eu descobri que o perito copiou o texto ipsis literis de uma página de uma clínica médica. Ele copiou. Eu, na impugnação, provei, coloquei lá a página, impugnei. O juiz, aqui da 4ª vara do trabalho aqui de Rio Preto, falou que o laudo foi bem feito, né? E agora eu não deu a perícia, não, né, deu negativa, óbvio, e agora eu estou fazendo um recurso, né? Tenho prazo para recurso. Eu não sei, é normal isso? Tem acontecido esse tipo de coisa? Porque eu até, assim, na minha impugnação, eu olhei lá a bibliografia que ele colocou, e em nenhum momento consta a página web, e por isso já é um motivo, porque ele teria que colocar a bibliografia real, né? Então, eu estou, assim, um pouco abismada com isso, né? Eu achei interessante trazer aqui para ver se algum colega tem alguma experiência nesse sentido. Esse é um problema recorrente, né? Esse é um problema recorrente, assim, pelo volume também de perícias. O copia e cola é uma prática, é uma praxe, né? Então a gente precisa ter muito cuidado. Eu fiz um trabalho com um colega, em conjunto com um colega de São Paulo também. Ele, no caso, foi um acidente de trabalho em que ocorreu morte nesse acidente de trabalho. Era uma manutenção de passarelas de uma rua, em que o rapaz utilizou um maçarico. Havia uma recomendação para não utilizar maçarico, então eu lembrei dos desenhos do Pica-Pau, né, em que o rapaz ali, o Pica-Pau ou o outro lá, serra um galho da árvore, e ele no galho da árvore, né, ele cai. O rapaz fez isso na ponte. Existia uma recomendação de não usar maçarico, ele usou o maçarico. Quando ele usou o maçarico, ele serrou, ele cortou
o elemento de sustentação da passarela, a passarela caiu, ele morreu. O perito, a perícia foi feita 1 ano depois, o corpo de prova, que era a ponte, não existia mais, ela foi tirada do local, foi vendida para um ferro velho, virou outra coisa, não existia. E ele fez a perícia baseada numa passarela similar. E ele concluiu que aquela ponte, aquela passarela em que o trabalhador trabalhou, estava oxidada. E como aquela estava oxidada, a outra em que ele sofreu também estava. Então, quer dizer, Nossa. uma coisa totalmente descabida, né? Sem o corpo Sem de prova. noção. Então, a gente trabalhou muito com questão de engenheiro, de engenharia, a gente contratou, eu não sou engenheiro, eu sou químico, entendo ali um pouco de corrosividade, porque estudei, e trouxe essas informações de corrosividade, e para dizer de que ele não poderia fazer uma comparação de um corpo de prova com outro que nem existia mais. E a gente conseguiu anular isso já quase, já tinha passado ali fase de impugnação, estava no recurso ordinário, a gente conseguiu impugnar, anular essa perícia e acabamos fazendo um bom acordo. Então, é insistir com fundamentações técnicas, se precisar de questões técnicas, como eu disse, o advogado ele não vai conseguir sozinho fazer isso, a questão for fundamentalmente técnica, porque vai cair no descrédito do conhecimento técnico do advogado. Então, precisa ter um relatório técnico de um profissional da área, para ganhar peso essa informação. Então, aqui nessa vara, esse juiz, ele nomeia muitas vezes esse perito. Então, agora, nas minhas petições, eu já peço a perícia médica e já coloco no pedido que, desde que eu não quero que seja o fulano de tal. É o que eu estou fazendo. Eu não sei se eu vou ganhar, se ele pode me processar por isso, porque eu não estou denegrindo, não estou colocando nenhum adjetivo, eu só estou pedindo que não seja ele. Mas, de fato, né, eu acho que é a única coisa, assim, que eu acho que talvez o juiz vá acatar, né? Ainda não foi nomeada nenhuma ainda, porque isso é recente, mas eu estou fazendo isso. É insistir. Muito obrigada. Nada. Antes de passar a palavra aqui para o Monsueto, só para deixar claro o que o doutor Aderson acabou de falar, nós, como advogados, nós só conseguimos impugnar os aspectos fáticos. Sim. Para qualquer impugnação técnica, a gente precisa de assistente técnico. E se for medicina, como a Roberta acabou de falar, mais complicado. Muitas vezes acaba, embora eu não concorde, não vou entrar nesse detalhe para não estender muito, embora eu não concorde, às vezes aparece como assistente técnico como que chama o Aderson? Um fisioterapeuta. Uhum. Às vezes, e cria um problema, o médico fala, não posso deixar fisioterapeuta entrar, porque isso é assunto médico, estou fazendo... ferindo o código de ética, não sei o quê. Mas o meu comentário é o seguinte, a gente só faz impugnação fática e assistente técnico que faz impugnação técnica. Era só isso para deixar claro esse aspecto. Vou passar a palavra para o Monsueto, aí depois eu faço a do chat, ou a Aderson, aí a gente encerra. Tá legal. Fala, meu nobre amigo Aderson, tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem, Monsueto. Obrigado. Como sempre, é brilhante as suas explanações. Aderson, a questão é a seguinte, o perito, foi feita uma ação condicional de periculosidade, o perito avaliou que haveria insalubridade. Só que ele deixou bem claro no laudo que, para ter exatidão do adicional de periculosidade, deveria a perícia ser in loco. O que acontece? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. O que o advogado... Claro que a gente vai pedir que o juiz defira, mas depois o perito ele volta atrás na impugnação do laudo. Eu queria saber a sua opinião sobre este fato particularmente, se você poderia me ajudar nisso. Tá, repete aí, ele identificou, como é que é? Então, o que acontece? E a inicial foi a aposta que era para poder averiguar o adicional de periculosidade. Na perícia, ele averigou que
que haveria somente, que há somente insalubridade. Para poder ser exato, o adicional de periculosidade deveria ser a perícia in loco. Foi feito requerimento para que o juiz determinasse que a perícia fosse in loco e depois o perito ele volta atrás na impugnação ao laudo dele, dizendo que foi um equívoco apenas no entendimento dele. Queria que você explanasse isso para mim, por favor. Entendi. Na petição, houve pedido de periculosidade e insalubridade? Não, só periculosidade. Então a gente cai lá naquela regra do 473, né? Sim. Que o perito extrapolou a função que foi determinada a ele, né? Ele só poderia analisar a periculosidade e não a insalubridade. Então ele voltou atrás já identificando isso, que ele ultrapassou o limite da designação dele. Provavelmente ele voltou atrás por essa condição, tá? E aí eu acho que realmente fica complicado, porque se não houve o pedido na petição inicial, se o juiz deferisse a insalubridade nessa condição, seria um julgamento ultra petita, né? Seria uma decisão o magistrado determinou a perícia in loco e o juiz e o perito se recusou a fazer. Se essa condição me beneficia, eu reforçaria que fosse feita novamente, que fosse realizada essa perícia, que fosse destituído esse perito, né? Já que ele aí se escusa da obrigação, que fosse nomeado um novo perito para que fosse feita essa perícia. Então, tá bom. Eu só queria saber se meu entendimento estava correto, porque você é o papa da perícia. Falei, poxa, espero não estar fazendo besteira, mas de qualquer maneira, obrigado, cara. Prazer te ver de novo. Valeu. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Ô, Aderson, a pergunta aqui do chat da minha digníssima esposa Gabriela Franco, meu amorzinho, ela perguntou o seguinte: o senhor demonstrou como descaracterizar a perícia de uma cozinheira por calor, mas em que circunstâncias uma cozinheira deve ter a insalubridade por calor deferida? Há possibilidade de deferir insalubridade para a cozinheira? Claro, claro. Para qualquer atividade. Se ele tiver exposto à condição de calor, se ele não tiver direito às pausas térmicas, se esse calor de fonte artificial ultrapassa os limites, qualquer função, independente de se for cozinheira, se for o motorista num ônibus velho lá, com o motor na frente, que a temperatura é muito elevada, independente da função. O que vai levar em consideração é o agente. Se ele está exposto ao agente, foi feita a medição, vai ser deferida a qualquer um, independentemente da função. Valeu. Tem uma pergunta, vou responder uma pergunta da Regiane Musselli, que ela fala assim: quando a empresa não fornece a FISPIC, o perito pode se esquivar de analisar o produto? Tive um caso recente que o perito disse que não pode analisar porque não conhece o produto. Ora, isso é um absurdo, né? Sim. Isso é um absurdo. A FISPIC, ela é pública. Se você procurar qualquer produto químico, qualquer substância de banheiro, de cozinha que está na sua casa, se você colocar o nome do Google, nome daquele produto, mais FISPIC, você vai encontrar. Tá? Então, não espera o perito ir buscar essa informação, não. Você mesmo busca essa informação, porque ela está... Nenhum produto acabado pode ser transportado na rodovia se ele não tiver a FISP junto com ele. Então, você vai sempre encontrar, de qualquer produto, qualquer substância, essa ficha de informação de segurança de produto químico, onde você vai extrair essas informações. É muito tranquilo encontrar isso aí. Obrigado, Aderson. Meus parabéns. Show de bola, como sempre. Obrigado a todos. O Aderson já falou aqui que o material vai ser disponibilizado. Na última página, vocês devem ter observado aí, ele disponibiliza o perfil no Instagram, Aderson_Pessoa JR, de Júnior, né? Exatamente. Mas esse material vai ser disponibilizado para vocês. Sigam o perfil dele, que tem altas dicas lá. Muito obrigado ao Ítalo, da OAB, que está sempre apoiando a gente aí incondicionalmente. E a semana que vem, dia 7, vai ter uma perícia previdenciária com um procurador do INSS.
Eu vou divulgar o link de inscrição dia 7, conto com a presença de vocês. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Até mais. Até mais. Boa noite, obrigada. Boa noite, pessoal.